Meu Deus, que manhã é essa? Glória a Deus, se assente, por favor. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor está entre nós, o Senhor está entre nós. Amém? Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Aleluia. Haja coração. Não tem ninguém fazendo gol, mas a gente pula e salta pela nossa salvação. A gente glorifica pela presença dEle. A gente se alegra porque Ele está entre nós. Aleluia. Adore ao Senhor. Aproveita o mover. Deixa Ele fazer do jeito que Ele quiser. Quem tem glória, dá glória. Quem trouxe louvor, entrega. Quem não veio para assistir, mas veio para cultuar, entrega. Eu quero ouvir essa igreja adorando por 5 minutos. Os agradecidos pela cruz do Calvário, os comprados pelo sangue. Aleluia. Obrigado, Jesus. Obrigado pela nossa salvação. Obrigado pelo preço pago. Oh, glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero convidar vocês para mais um mergulho em Provérbios capítulo 3. Nós vamos continuar na série A Pressão de um Pai. A pressão de um pai. Provérbios capítulo 3, versículo 11 e 12. Provérbios 3, versículo 11 e 12, diz assim: Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Eu vou ler mais uma vez, você preste bastante atenção, para você não se perder. Filho meu, não rejeites a disciplina. Não rejeites a... De quem é a disciplina? Eu não ouvi. De quem é a disciplina? E eu continuo a leitura sozinho. Nem te enfades da sua repreensão. A repreensão é de quem? Do Senhor. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Quem pode dizer amém comigo? Na semana passada, no início da pregação ou da série que o Senhor nos deu, quem nos deu foi o? É bom frisar essas coisas. Nós falamos algumas coisas importantes sobre a paternidade de Deus. Nós falamos que a cruz é a ponte. A cruz é a ponte que nos tira da orfandade e nos coloca na paternidade. Nós falamos que Deus, Ele não quer apenas ser o Deus que você teme, mas Ele quer ser o Pai que você confia. Ele quer esse relacionamento de pai e filho. Nós abordamos no domingo passado que uma das maiores revelações do Evangelho é a verdade de que Deus é Pai, que Deus é o nosso Pai. Então, se o fato de nós entendermos Deus como o nosso Pai se transforma
em um dos pilares da fé cristã, então aqui surge algo maior, surge algo mais profundo, algo mais importante. Por quê, pastor? Porque esta paternidade não é apenas sobre privilégios, não é apenas sobre bênçãos, não é apenas sobre herança, é sobre muitas coisas que muitas vezes nós nos esquecemos. É sobre um eco que vem por detrás de tudo isso. Pastor, que eco é esse? É o eco de um chamado, é o eco de um convite, um chamado e um convite divino para nós vivermos uma vida de tal maneira que nós possamos experimentar, viver esta realidade, essa experiência, não apenas em palavras, mas na realidade do que é ser um filho de Deus. A vida de alguém que compreendeu que é filho de Deus. E quando eu falo de experimentar, eu não falo apenas de experimentar aos finais de semana. Eu falo de você experimentar essa paternidade no seu dia a dia, na segunda, na terça, na quarta, na sua vida diária. O convite é claro, o convite por trás, o eco por trás de tudo isso é claro, é um eco objetivo, é para entrarmos mais fundo nesse relacionamento entre pai e filho. Esse é o chamado, esse é o eco que nós encontramos na Bíblia Sagrada. Nós estamos falando de um relacionamento que ele traz consigo algumas exigências que são naturais dessa relação. Por quê, pastor? Essa relação entre pai e filho, entre Deus e você, ela traz consigo algumas exigências que são naturais dessa relação. Porque ser filho não é apenas receber, é também aceitar tudo o que significa ter um pai. Então, você dizer que você é filho de Deus não implica apenas em você ficar recebendo, mas também implica em você aceitar tudo o que significa ter um pai. Então não é apenas reconhecer que ele existe, não é apenas reconhecer que ele te ama, não é apenas esperar o abraço, não, é você entender que este relacionamento, ele tem muitos fatores que estão englobando tudo isso. Eu estou falando de cuidado, eu estou falando de disciplina, como diz o texto que nós acabamos de ler. Este relacionamento implica em correção, este relacionamento implica em proteção, este relacionamento implica em provisão, em Deus sempre estar ao seu lado, porque Deus não é um pai que abandona, Deus não é um pai que desiste da paternidade porque o filho está dando trabalho. Ele é um pai presente, ele é um pai fiel, ele é um pai amoroso, ele é um pai que sempre vai estar com suas mãos, seus braços estendidos. Então, o problema é que nós queremos chamar Deus de pai, nós queremos orar a Ele como quem ora a um pai. A gente quer declarar com os nossos lábios: somos filhos de Deus, mas lá no fundo, muitas vezes, o que a maioria das pessoas querem é apenas a parte mais fácil dessa relação. Elas dizem: eu sou filho de Deus, mas elas querem apenas a parte mais fácil desta relação de paternidade. Ter um pai não significa apenas conforto. Eu vou repetir isso aqui. Você dizer que Deus, Ele é teu pai, não significa apenas conforto. Significa muitas vezes
desconforto, significa muitas vezes você ser confrontado. Ter Deus como Pai significa muitas vezes você ser desafiado, você ser moldado, você ser trabalhado. Eu estou dizendo essa manhã com tanta liberdade do Espírito aqui, que ter um Pai muitas vezes significa ter o teu ninho sacudido. Eu vou repetir: ter Deus como Pai muitas vezes é você ter o seu ninho sacudido, é você ser jogado do alto, não para cair e morrer, mas para descobrir que tem asas, que sabe voar. É isso que o Pai faz. Então muitas vezes Ele é o Pai que sacode o ninho, tira a pele do ninho para você sentir os espinhos que Ele mesmo colocou quando montou o ninho para você. Se existe uma coisa que nós precisamos entender hoje, é que o Pai não está na nossa vida apenas para atender nossos caprichos. O Pai não está na nossa vida apenas para atender os nossos caprichos. Não, pastor, não. Por quê? Porque Ele não é o gênio da lâmpada. Ele é teu Pai. Ele não é o gênio da lâmpada que você só procura quando precisa alguma coisa. Não, Ele é Pai. E Pai trabalha de maneira diferente. Você pode repetir: o Pai trabalha de maneira diferente. Ele sabe que a gente precisa muito mais do que apenas vitória. Ele sabe que a gente precisa muitas vezes mais do que bênção. Ele sabe que não é apenas abraço que nós precisamos. Ele não é um Pai que apenas vai te socorrer quando você cair, mas Ele vai te disciplinar para você nunca mais cair, para você aprender. Então é o Pai que vai te ensinar a viver como um filho. Ele não está preocupado em apenas te fazer se sentir bem. Deus não está no céu apenas ocupado em fazer a gente se sentir bem. Não, pastor, não. Pastor, o que é que Deus está interessado em fazer na minha vida? Transformar, te fazer amadurecer, te fazer crescer. Ele não quer apenas te fazer se sentir bem, mas Ele quer que você alcance a estatura perfeita do varão. É isto que Ele quer. Ele quer que você aprenda a viver como filho. Por quê, pastor? Porque o colo do Pai, Ele consola, mas é a direção que nos guia. O colo consola, mas é a direção que vai te dar o momento e o ponto certo que Ele quer te levar. A Bíblia diz que é a correção que nos molda. Então, eu estou tentando fazer você entender que não dá para a gente desfrutar apenas da parte do Pai que mais nos agrada. Eu quero o Pai, mas eu quero a parte apenas que mais me agrada. Não, e eu não posso querer apenas o que me agrada e rejeitar aquilo que me confronta, aquilo que me desafia. Eu não posso retroceder, e eu não posso ignorar a parte do Pai que Ele tem, que eu chamo ela da parte do professor, que vai ensinar, que vai capacitar, que vai te ajudar a enxergar as coisas como Ele quer que você enxergue. Não dá para querer o Pai que abraça, mas não o Pai que corrige. Não dá para celebrar o Pai que apenas abre portas e não rejeitar, não celebrar o Pai que fecha a porta que não é boa para você. Não dá para buscar o Pai que te consola e ignorar o Pai que te chama para a maturidade, que te sacode num culto como esse, que balança a tua estrutura em um culto como esse. Ou seja, ter um Pai
é aceitar. Ter um pai é aceitar que ele vai te formar, que ele vai te moldar, mesmo que isso vá doer em você. Isso é ter Deus como pai. Isto é chamar Deus de pai. Vai doer. Muitas vezes o que o pai vai fazer vai doer, mas é o pai trabalhando. Por quê, pastor? Porque o pai trabalha em meio à dor. Eu vou repetir: o pai trabalha em meio à dor. A salvação, o pai trabalhou por meio da dor. Você sabia que o homem, que a mulher, ela só cresce no meio da dor, da dificuldade? O Salomão escreveu sobre isso. Nós precisamos muitas vezes sofrer para aprender. A gente tem que ser apertado para poder crescer. E o pai que nos fez, ele sabe muito bem isto. E é por isso que ele trabalha como oleiro. Uma das maiores imagens de Deus na Bíblia é o oleiro. Por quê, pastor? Porque o oleiro vai trabalhando no vaso, o oleiro vai trabalhando no barro. E é exatamente assim que o pai trabalha na nossa vida. Então você tem que entender que haverá momentos que o pai virá até você apenas para te corrigir. Ele vai vir apenas para te podar. Ele vai vir apenas para trabalhar e te alinhar aos propósitos. Essa é a pressão. Essa é a pressão do pai. A pressão do pai é a maior prova de amor que o pai pode demonstrar a você. Toda vez que você sentir a pressão do pai, é o pai tentando fazer você entender que ele te ama, que ele está interessado em você, que ele está trabalhando em você. Hebreus, no capítulo 12, declara o seguinte na Santa Escritura: que o Senhor, escute isso, que o Senhor disciplina a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. Eu vou repetir: o Senhor disciplina a quem ama, disciplina a quem ama, e açoita a todo filho a quem recebe. E o texto ainda diz assim no final: se não passamos pela disciplina, não somos filhos, somos ilegítimos. Nossa, você ouviu isso? Se não passamos pela disciplina, não somos filhos, somos ilegítimos. Irmãos, esse verso aqui, ele é um choque para a nossa geração. Por quê, pastor? Porque ele carrega palavras que muitos hoje não querem mais aceitar. Que palavras, pastor? Palavras como disciplina, açoite, filiação provada, filhos que estão na casa, mas não são legítimos. Eu vou falar. Filhos que estão na casa, mas não são legítimos. Mas a verdade é que a Bíblia está dizendo que o selo da legitimidade da tua filiação não está no abraço do pai, não está na bênção que o pai manda. O selo da verdade que você é filho não está em você estar na casa, não está em você gostar da casa, não está em você se sentir bem na casa, não está em você fazer parte da casa 100 anos, mas está em você aceitar a correção e a disciplina de Deus. Sabe quando eu sei que eu sou filho? Quando o pai me corrige e eu digo: seja feita a tua vontade. Escute, Hebreus capítulo 12, eu estou falando da Bíblia. Escute o que eu estou falando, porque aqui nós estamos falando da palavra de Deus. Hebreus 12,
ele vem derrubar. Ele vem derrubar, ele vem... Pastor, derrubar o quê? A falsa narrativa de um Deus. Escute isso, eu estou tentando devagar. Um Deus, uma falsa narrativa de um Deus que vai passar a vida toda olhando para você e dizendo sim para você, para tudo, balançando a cabeça para crente mimado, e que vive dizendo: mas pastor, Deus é bom demais para dizer não para mim. O capítulo 12 de Hebreus vem como uma avalanche, e ele vem derrubando isso. Por quê? Porque esse discurso de que Deus, Ele é tão apaixonado por mim, que Ele não consegue dizer não para mim, que eu sou a fraqueza de Deus. Isto é balela, isso não é evangelho, isso não é palavra de Deus, isso não é escritura. Não, tudo que eu peço Deus faz. Isso nunca foi e nunca será a palavra de Deus. Isso é anátema, é mentira, é falso evangelho. Então escute o que o Espírito sussurrou para mim 3 horas da manhã de hoje. Já que Satanás, ele não pode impedir você de descobrir que Deus é teu Pai. Ele sabe que já é tarde. Não dá para impedir você de descobrir que Deus é o teu Pai. Então o que ele vai fazer? Ele vai tentar deformar na sua visão o caráter desse Pai. Ele vai querer que você tenha a imagem de um pai, uma imagem distorcida. É isso que o diabo está fazendo hoje em dia. Ele vem para distorcer a imagem de Deus que você tem. Ele vai distorcer o caráter de Deus. Por quê, pastor? Porque ele vai inverter os valores. Ele vai mudar a ordem das coisas. Ele vai dizer para você que o verdadeiro amor significa ausência de correção. É isso que o diabo está colocando na mente das pessoas. O diabo está colocando que quem ama de verdade não corrige, que quem ama de verdade não disciplina. Porque, pastor, ele inverte os valores e ele sussurra para muita gente: amor é não corrigir, amor é passar a mão na cabeça, amor é nunca dizer não. Mas isso é mentira, porque o verdadeiro amor, segundo a palavra de Deus, é um amor que disciplina, é um amor que corrige, é um amor que ajusta, é um amor que confronta. Por quê, pastor? Porque quer salvar, quer poupar da condenação. É por isso que ele vem. Mas a verdade é que o pai que não disciplina é um pai que não ama. O pai que não confronta é um pai que não se importa. É isto. O pai que não corrige, ele não reconhece o seu filho. Mas Deus é totalmente diferente. É, pastor, é. Hebreus 12 está correndo um sério risco hoje em dia. O que, pastor? Hebreus 12 está correndo o risco de ser arrancado, rasgado da Bíblia de muitas pessoas hoje. Por quê? Porque nós estamos vivendo um tempo que as pessoas estão idolatrando a independência. Eu vou repetir. As pessoas estão idolatrando a independência. Explica melhor, eu vou explicar. É a geração do ninguém manda em mim. É a geração eu faço o que eu quiser. Eu vou para a igreja quando eu sentir vontade. Eu não gosto de ninguém me cobrando. Eu não gosto de ninguém me pressionando. A vida é minha. Eu não quero compromisso. Eu quero ir até o meu limite. É isso que a nossa geração diz. Eu já estou cansado de ouvir isso. Eu vou até o meu limite. Mas a pergunta que eu faço pelo Espírito Santo essa manhã é essa: que limite é esse? Que limite é esse?
Como assim, pastor? Um limite inventado. Um limite que não passa de uma cerca feita de vontades próprias. Uma cerca montada com conforto, com achismo, de uma privacidade inflada. Que limite é esse? O Senhor pergunta. Porque no fundo, esse limite só serve para uma coisa. O que, pastor? Manter esse tipo de pessoa longe das renúncias que o Evangelho cobra. Essas secas que chamam de limite só serve para uma coisa: te manter longe daquilo que as pessoas não querem abrir mão por amor a Cristo. Esses limites criados dentro de nós servem apenas para manter Deus longe daquelas áreas da nossa vida que a gente não quer entregar. Só eu mesmo para pregar isso hoje em dia, né? É as cercas que a gente quer manter Deus longe das áreas que a gente não quer entregar. É, pastor, longe dos lugares onde eu não quero que Deus mexa. Eu sirvo a Deus até aqui, mas a única coisa que eu quero é ficar longe das renúncias. Quando chega o versículo que Paulo diz que tem que morrer por amor ao Evangelho, eu pulo e vou para aquele que operando Deus ninguém impede. É isso que a nossa geração faz. É como se nós olhássemos para Deus e dissesse assim: Senhor, até aqui o Senhor pode vir, mas daqui para frente é meu. Sabe o que as pessoas dizem? Sabe? Se for do meu jeito, eu fico. Se não for, eu saio. E aqui está o choque. E aí você pergunta: pastor, por que o choque? Porque o Evangelho nunca foi sobre o nosso jeito. Olha para alguém bonito e cheiroso e que não está tremendo e nem querendo levantar para ir embora, e diz para ele assim: o Evangelho nunca foi sobre o nosso jeito ou sobre o nosso limite. Diga para ele: não é sobre até onde eu quero ir, é até onde Ele quer que eu vá. O Evangelho sempre foi sobre até onde Ele foi por mim. Eu vou repetir: Ele não criou cercas. Meu Deus. Por quê, pastor? Porque Ele se entregou totalmente. Na cruz do Calvário Ele não criou cercas. No Getsemane Ele não pôs limites. Ele disse: se possível, passa de mim esse cálice, todavia seja feita a tua vontade e não a minha. Sabe o que eu estou querendo dizer para você? Nós colocamos cercas, mas na cruz Ele não colocou nenhuma. Nós estabelecemos condições, mas no Getsemane Ele não estabeleceu condições. O Senhor está olhando para mim e para você, e Ele nos vê assim, querendo manter áreas intocáveis da nossa vida, e Ele está pensando assim: mas eu me entreguei por inteiro. Eu me entreguei por inteiro. Semana passada eu estava conversando com o meu secretário. Eu aproveito quando eu vejo ele.
E enquanto ele falava comigo, o Espírito Santo sussurrou na minha mente um tema e disse: prepare essa mensagem. E o Espírito Santo disse assim para mim: ele morreu por mim, agora é minha vez de morrer por ele. Eu vou pregar isso aqui. Você entendeu o que eu quis dizer? Jesus morreu por mim, agora é tua vez de morrer por ele. Levante a mão direita que eu estou sentindo um negócio do céu. Eu vou lhe dar 1 minuto para você falar alguma palavra para o teu pai. Conhece o teu pai? Tem intimidade com o teu pai? Há uma brisa de Deus aqui. 1 minuto para você falar alguma coisa que você entende ser importante. 1 minuto. Tem filho aqui? Tem filho aqui? Oh, oh, oh. Escute o que eu vou lhe dizer. O Evangelho não cabe dentro dos nossos limites. O Evangelho não cabe dentro dos nossos limites. O Senhor nos chama para ultrapassá-los. O chamado de Deus essa manhã é para que a gente quebre as cercas do orgulho, para que a gente quebre as cercas do conforto, para viver a realidade de uma vida que só pode ser vivida com rendição total. Você não pode cantar domingo após domingo: ele é meu pai, e depois ficar ofendido quando ele te corrigir. Você não pode pedir para Deus guiar e reclamar quando Ele te ajusta. Porque a mesma geração que diz: eu quero do meu jeito, eu não quero compromisso, eu vou quando eu quero, eu faço quando eu quero, é a mesma que diz que não gosta de ser pressionada, é a mesma que quer ser abençoada, que quer promessa, que quer viver o novo. Não tem novo sem disciplina. Não tem novo sem ajuste. Não tem milagre sem correção. Não tem crescimento sem vara. Deus não mudou. É como se a gente olhasse e dissesse: Pai, seja o meu abrigo, mas não mexa nas minhas escolhas. Seja o meu socorro, mas não me confronta. O Senhor pode ser o meu provedor, mas não me disciplina. Não mexa no meu mundinho, na minha bolinha. Não mexa. Nós gostamos da ideia de Deus como Pai, mas a gente gosta só daquilo que é bom. Por quê? A gente quer o Pai que dá o pão nosso de cada dia. A gente quer o Pai que perdoa as nossas ofensas. A gente quer o Pai que não nos deixa cair em tentação. A gente quer o Pai que abre porta, que faz milagre, que nos livra do mal. Mas não queremos o Pai que diz assim: chega. Não é essa a direção. Não é esse o estilo de vida que eu quero para você. Não são esses tipos de palavras que eu quero na tua boca. Não é essa atitude, não é esse testemunho que eu quero que você dê no teu trabalho. Não adianta você vir adorar a Deus no domingo e lá fora você se transformar
em um mundano. O Senhor está dizendo: eu sou teu pai mesmo? Eu sou teu pai mesmo? É para mim que você está falando que você não quer compromisso? É para o meu reino, é para a minha igreja que você está falando isso? E aí, Senhor, manda uma casa própria para mim. Deus está dizendo: mas você não ama nem minha casa? Olha para o irmão e diz: dá uma aleluia, mesmo que foi engasgado, irmão. E eu vou encerrar. Escute que eu vou encerrar. Repita comigo: o maior plano de Satanás nesses últimos dias é transformar o máximo que ele puder em filhos ilegítimos. Por quê, pastor? Já que ele não conseguiu impedir de você estar na casa, de conhecer a casa, ele sabe que para muitos já é tarde, então ele vai dizer: o que ele fala? O que eu vou fazer? Ele vai fazer de tudo para você passar a vida inteira na igreja, culto após culto, quarta, domingo, levantando a mão, chorando a cada 1000 anos, mas como filho ilegítimo. Por quê, pastor? Escuta isso aqui. Porque Satanás sabe, pastor Henrique, que se a gente passar, diácono Danilo, pelo batismo da disciplina. Não, vou tentar à direita aqui. Se a gente passar pelo batismo da disciplina, era para você dar glória quando eu batizei. O diabo sabe que se a gente passar pelo batismo da disciplina, o que vem depois não é raiva, não é ódio, não é rancor, não é amargura. Pastor, o que vem depois do batismo da disciplina? Poder de filho. Poder de filho. Poder de filho. Poder de filho. Poder, eu vou repetir: poder de filho. João capítulo 1 diz assim: e a todos quanto receberam, a todos que reconheceram Jesus como o único e suficiente Salvador, deu-lhes a eles o poder de serem feitos filhos de Deus. Adore, 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 adore. Poder de filho. Por quê, pastor? Porque o filho legítimo não é o que apenas entra na casa, não é apenas o que gosta da casa, mas é o que aceita a disciplina do dono da casa. Quem está falando aqui não é o pastor, não, é Deus. E se você achar ruim, vai achar ruim com Deus. Porque ou a gente prega a verdade para a gente alcançar o poder de filho, ou a gente vai ficar brincando de culto aqui a vida inteira. Pai, o Deus que nós servimos é Pai, e Ele corrige, Ele disciplina, Ele cobra. Meu sonho é ouvir esse fundo subir. Adore, 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 adore. Adore! Eu vou encerrar agora. Ouça mais uma vez Hebreus 12 comigo, versículo 8. Escute: se estão
sem essa disciplina, então vocês são filhos ilegítimos. Outra tradução, para ninguém falar, o pastor, não, é o Hebreus. Então, se vocês estão sem essa disciplina, vocês são filhos bastardos. Eu quero ir para a igreja, mas mudar de vida eu não quero. Filho bastardo, filho ilegítimo. Quer estar na igreja, mas continuar mentindo. Quer estar na igreja, mas continuar bebendo. Quer estar na igreja, mas continuar se prostituindo. Filho bastardo. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Eu vou ler mais uma tradução e depois eu quero o Cristiano para me levar embora, tá bom? Outra tradução, escuta: se vocês não são corrigidos, como acontece com todos os filhos de Deus, então não são filhos de verdade. Eu gosto de ir na igreja, mas eu não quero transformação. A Bíblia diz: não é filho de verdade. Depois que você ouviu tudo isso aqui, você consegue entender o perigo de manter uma imagem distorcida de Deus e imaginar o Deus como um pai que não te cobra, que não está nem aí com a sua vida, um pai que não se preocupa com você, que nunca vai exigir mudança. Por quê? Porque um Deus assim não é pai, é cúmplice. Deus corrige porque ama. Deus confronta porque Ele se importa. E muitas vezes Deus diz não, porque Ele sabe que a gente ainda não está pronto. E eu vou fechar agora. Repita comigo: a ausência de correção não é liberdade. Repita: não é liberdade, é orfandade. Fica de pé comigo.